É isso aí, mulher de Deus, homem de Deus. Nessa tarde bonita, tarde maravilhosa, eu quero compartilhar uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero ministrar uma palavra de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. Por isso, eu gostaria que você me desse a sua atenção nessa hora, em nome de Jesus. Livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8, para a glória de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Louvado seja Deus. Irmãos, se tem alguém na Bíblia que eu admiro, se tem alguém na Bíblia que eu tenho uma grande admiração, é ele, o profeta Elias. O profeta Elias era um homem ousado, era um homem de uma grande ousadia, pois ele sabia em quem ele havia crido, ele sabia a quem ele servia. O profeta Elias, ele não tinha dúvida do Deus que ele servia. O profeta Elias, ele tinha confiança no Deus que ele servia. Por isso, ousadamente, ele profetizava. Ousadamente, ele declarava a palavra de Deus. Ele profetizava com ousadia, porque ele sabia que o Deus que ele servia, ele sabia que o Deus que ele acreditava, o nome do Senhor, na qual ele profetizava, na qual ele declarava a palavra, era fiel para cumprir aquilo que saía da sua boca. Ele sabia que o Deus que ele servia era fiel para concretizar, para realizar aquilo na qual ele havia profetizado, aquilo na qual ele havia falado. Para você que não conhece muito bem a Bíblia, para você que não é muito familiarizado com as Sagradas Escrituras, após o reino de Salomão, após o reinado do rei Salomão, Deus, ele dividiu o reino de Israel em 2.
o reino foi dividido em dois. Aí ficou o reino do sul e o reino do norte. No reino do norte reinava um rei, e no reino do sul reinava outro rei. Nesse período aqui, nesse tempo na qual a Bíblia relata a respeito do profeta Elias, nesse período, nesse tempo, estava reinando um rei por nome de Acabe. E a Bíblia diz que esse rei era um rei terrível, era um rei que não respeitava os mandamentos do Senhor, era um rei que não respeitava as ordenanças do Senhor, ele não fazia a vontade de Deus. Após a divisão do reino, levantou-se reis terríveis, levantou-se reis perversos nos reinos de Israel, tanto do norte como no reino do sul. E esses reis eram reis que viviam uma vida de abominação, viviam uma vida pecaminosa, viviam uma vida de idolatria, uma vida na qual eles desagradavam a Deus, tanto no reino do norte como no reino do sul. Porém, no reino do norte, aonde Elias estava, no reino na qual Acabe governava, na qual Acabe era rei, Deus estava levantando Elias para profetizar e para denunciar todo tipo de pecado no reino, todo tipo de pecado abominável no reino, tanto de idolatria como de prostituição, de feitiçaria. Deus levanta o profeta Elias para denunciar e para ir contra tudo aquilo que estava acontecendo no reino de Israel. Deus levanta o profeta, aleluia, Elias, com grande autoridade, com grande ousadia. Porém, algumas pessoas não davam crédito ao ministério do profeta Elias. Por isso Deus começou a usá-lo. Deus começou a usar Elias de uma maneira tremenda, de uma maneira maravilhosa, na qual Elias se levanta diante de Acabe e lança uma palavra profética. A Bíblia diz que Elias se levanta diante de Acabe e lança uma palavra profética. Elias, ele abre a sua boca e declara que não iria chover naquele lugar, não iria cair uma gota de chuva, nem orvalho se veria naquele local por determinado tempo. Por determinado tempo não haveria chuva, ou seja, se não houvesse chuva, iria faltar água. Faltando água, os animais não comeriam, os animais não se alimentariam. Ou seja, além da seca que iria vir em Israel, iria vir também uma fome. Iria vir fome sobre Israel, porque o profeta havia profetizado que não iria haver chuva em Israel, não iria haver chuva naquele lugar. Como consequência, houve seca e houve fome naquele local. Para entrarmos agora no texto na qual eu acabei de ler, você vai ver que Deus, após ter sustentado Elias através de corvos e através de um ribeiro, após Elias ter profetizado aquilo que ele profetizou, que não choveria, que não cairia chuva e nem sequer uma gota de orvalho na terra, Deus mandou que Elias saísse dali e fosse para um outro local, aonde Deus iria sustentar o profeta, aonde Deus iria guardar o profeta, alimentar o profeta. E durante esse tempo que Elias esteve naquele local, na qual Deus ordenou que ele fosse, a Bíblia diz que Deus enviava corvos para o alimentar. Os corvos levavam carne durante o período do almoço para que Elias comesse, e ao anoitecer os corvos voltavam e traziam também alimento para Elias se alimentar. A Bíblia diz que ali havia alimento, ali havia água, e Elias comia e Elias bebia. Elias comia e Elias bebia. Porém, chegou um tempo na qual o ribeiro se secou. O ribeiro secou-se, acabou-se a água. E aí, Deus manda que Elias saia daquele local e vá para um outro local, onde nós acabamos de ler aqui.
Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Irmãos, você vê como que é o trabalhar de Deus. Você vê que mistério que há no trabalhar de Deus. Elias estava comendo, estava bebendo, porém acabou a comida, acabou a água, e Deus dá uma ordem para Elias: sai daí e vai até Sarepta, porque ali eu tenho ordenado uma viúva que te dê comida. Irmãos, mas nós sabemos que uma pessoa viúva, ela passa por grandes dificuldades. Uma mulher viúva, ela passa por grandes necessidades. E ainda mais, estava havendo seca naquele local. Estava havendo seca e fome naquele local. Como não chovia, como não caía chuva, então os rios haviam se secado, não havia água. Havia uma seca naquele local. E havia também fome. E Deus dá uma ordem a Elias: vai até a casa de uma viúva, porque é essa viúva que eu vou usar para sustentar a tua vida. Você vê como que são as coisas de Deus, como que são os mistérios de Deus. Deus poderia ter mandado Elias ir à casa de uma pessoa rica. Deus poderia ter mandado Elias, ordenado que Elias fosse à casa de uma outra qualquer pessoa, onde houvesse água, onde houvesse comida em abundância. Porém, Deus estava trabalhando na vida de Elias, mesmo ele sendo um grande profeta, mesmo ele sendo um profeta ousado, um profeta de Deus, Deus ainda estava trabalhando também na vida de Elias. Deus não mandou que ele fosse a um local onde havia fartura, onde havia água em abundância, comida em abundância. Deus ordenou que Elias fosse até a casa de uma viúva, para que essa viúva o sustentasse. Irmãos, e nessa tarde, eu quero aproveitar aqui uma brecha nesse texto para perguntar para você: de onde você tem esperado ajuda? Em quem você tem colocado a sua fé? Em que e em quem você tem colocado a sua fé? Será que você tem colocado a sua fé nos seus braços, na sua força? Será que você tem colocado a sua fé no seu patrão, no seu trabalho? Ou será que você tem colocado a sua fé no governo, esperando alguma coisa boa do governo, esperando que o ano futuro, o ano que vem, o governo irá fazer alguma coisa, irá realizar alguma coisa em benefício do povo, em benefício da minha e da tua vida? Em quem você tem colocado a sua fé? E em que você tem colocado a sua fé? Será que você tem colocado a sua fé na sua conta bancária? Será que você tem colocado a sua fé na sua conta bancária, que hoje está recheada, que hoje está abençoada? Eu quero dizer algo para você, querido: não coloque a sua fé em coisas, não coloque a sua fé em homens, não coloque a sua fé em bens materiais, não coloque a sua fé em coisas, porque você pode se frustrar. Você vai se frustrar se você colocar a sua fé em bens materiais, em homens, em coisas, em nome de Jesus. Aprenda a colocar a sua fé somente em Deus, pois é de Deus que virá o teu socorro, é de Deus que virá o seu sustento. O salmista, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É do Senhor que virá o teu socorro, é do Senhor que virá a providência que você precisa, é do Senhor que virá a provisão que você necessita, aí no teu trabalho, aí na sua empresa, aí na sua lojinha, no seu comércio, aquilo que você precisa, a provisão e a providência que você necessita, virá do Senhor, virá dos céus, virá de Deus para a tua vida.
creia nisso e tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Isso é uma palavra profética para a tua vida. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Deus irá entrar com uma grande provisão e com providência naquilo que você precisa e naquilo que você necessita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vê que mistério profundo de Deus. Deus, ele manda que Elias vá até a casa de uma viúva, mas essa viúva também estava sendo provada. Essa viúva também estava ali passando uma provação, estava passando ali um deserto. Estava um mistério profundo na casa dessa viúva, na qual ela não tinha o que comer. Ela não tinha nada para se alimentar. Porém, Deus ordenou Elias que fosse até a casa dessa viúva. E segundo a palavra do profeta Elias, Elias profetizou sobre a vida da viúva. Elias lançou uma palavra profética sobre a vida da viúva. Eu creio em palavra profética. Todas as vezes que alguém se levanta na igreja, todas as vezes que alguém se levanta para profetizar na igreja, eu sou o primeiro a levantar a minha mão e receber. Eu sou o primeiro a levantar a minha mão e crer e confiar, porque eu creio em palavra profética. O profeta Elias profetizou sobre a vida dessa viúva. O profeta Elias disse para ela: faz para mim um bolo. Traz para mim comida, com esse punhado de farinha que você tem aí. Faz para mim um bolo, depois faz um para você e para o seu filho, e nós comeremos. Essa mulher, ela poderia ter olhado para o profeta e dito: você está louco, você está maluco, só tem um pouquinho só, como é que eu vou fazer para você, como é que eu vou te dar? Se eu der para você, nós iremos ficar sem, se eu der para você, irá faltar para mim e para o meu filho. Porém, a mulher deu ouvidos ao profeta. A Bíblia diz que a mulher, ela deu ouvidos à profecia, à palavra profética. E por causa disso, ela foi abençoada. A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na condição de profeta, ele recebe galardão de profeta. Se você nessa tarde me receber como profeta aí na tua casa, se você me receber nessa tarde na tua vida como profeta, Deus vai abençoar tremendamente a tua vida, a tua casa, a tua família, para a glória do nome dele. Receba a palavra profética nessa tarde, em nome de Jesus. Quando Deus der uma ordem para você, quando Deus falar algo para você, vai e faça, não temas, porque Deus é contigo. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, obedeça, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes Deus nos manda, às vezes Deus nos dá uma ordem: abençoa aquela vida ali, abençoa aquela pessoa. Porém nós ficamos pensando: se eu der para ela, vai faltar para mim. Eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para ela? Irmãos, não pense assim. Não pense dessa maneira. Se Deus mandar você fazer, faça, porque Deus irá te abençoar. Deus irá prosperar a tua vida em nome de Jesus. Não tenha medo de abençoar o teu próximo. Não tenha medo de abençoar aqueles que estão à tua volta, ao teu redor, porque Deus é poderoso para abrir as janelas do céu e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Essa mulher, essa viúva, ela deu ouvidos ao profeta e ela foi abençoada. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo de número 15: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Louvado seja Deus. Queridos, creia na palavra profética, creia na palavra do Senhor, e você prosperará em nome de Jesus. Fique com essa palavra, receba essa palavra na tua vida, como servo do Senhor, como profeta de Deus. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e abençoo a tua família em nome de Jesus. Louvado